Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a história das ferrovias brasileiras e também procurando responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 25º episódio, eu vou falar para vocês sobre os veículos leves sob trilhos, que no Brasil, no passado, a gente chamava de bonde. Então é um assunto que vale a pena muito discutir. E o ponto que eu gostaria de apresentar para vocês, até como uma questão de uma pergunta, uma dúvida, é por que é tão difícil a gente retomar esse tipo de serviço, que é muito utilizado no mundo inteiro. Então a gente sabe que o Brasil teve aí grandes extensões de linhas de bondes nas principais cidades brasileiras. A gente sabe também que hoje, em vários países do mundo, os investimentos são muito grandes com relação ao uso, à construção de linhas de bondes, ou como a gente conhece no exterior, de trams ou tramway. Então, por que lá fora existe uma quantidade muito grande de serviços sendo inaugurados? Aqui no Brasil, nós temos tanta dificuldade de construir esse tipo de serviço. Essa questão dos bondes, o que a gente verifica aqui no passado, no século XIX, século XX, aí, as principais cidades brasileiras elas tinham serviços de transportes urbanos sobre trilhos. Então, por exemplo, São Paulo tinha 230 quilômetros aproximadamente de trilhos. Isso nós estamos falando de quase 100 anos atrás, que é 1927. O Rio de Janeiro também, há 100 anos atrás, nós tínhamos aí mais de 200 quilômetros de bondes que ligavam praticamente todos os bairros da cidade. E o que a gente verifica também é que esse serviço ele era muito eficiente, ele era confortável, se fosse comparado com outras opções de transportes na época. E é claro que ele era ambientalmente sustentável porque utilizava aí, eletricidade. Então era um sistema que não poluía, que era muito eficiente. Então o que a gente verifica é que nesses últimos anos, né, esse tipo de serviço ele foi sendo desativado. Quando nós chegamos aí em meados do século XX, praticamente todos os serviços foram desativados. Eu acredito que o único que permaneceu foi o bonde de Santa Teresa no Rio de Janeiro. Então todos os outros foram sendo substituídos gradativamente. Eles perderam aí a importância, principalmente para os governos municipais que não tinham mais interesse com relação ao uso de bondes. E é claro que hoje a gente verifica que foi um grande equívoco desativar esse tipo de serviço, porque no mundo hoje o que a gente verifica é que todas as cidades principais do mundo utilizam os bondes, ou como nós chamamos aí de tram ou tramway. Então isso é uma realidade que hoje nós perdemos praticamente esse tipo de serviço. No atual momento, o que nós verificamos é que nós temos realmente alguns projetos importantes. Eu destaco aqui o VLT Carioca, no Rio de Janeiro, né, e o VLT da Baixada Santista, que liga Santos e São Vicente. Então são dois sistemas aí que, pela quantidade de passageiros transportados, são os mais importantes. Mas nós temos também serviços em João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Sobral e Fortaleza. Então o que a gente verifica é que é um serviço que está sendo implantado de forma muito lenta, porque a gente compara com outros países e vê que os projetos estão acontecendo no Brasil, mas de forma muito lenta, né? Nós não estamos acompanhando muito o que acontece em outros países. Os exemplos que nós temos do mundo são imensos. Nós temos aqui, por exemplo, os principais sistemas de VLT, ou, como nós já comentamos, de tramway, né? Então nós temos na Austrália, em Melbourne, de 250 quilômetros, São Petersburgo, na Rússia, mais de 200 quilômetros também de linhas de bondes. Na Alemanha, em Berlim, 193 quilômetros, e em Moscou, 182 quilômetros. Então o que a gente verifica é que são extensões de bondes muito parecidas, inclusive, com relação ao que existia em São Paulo e Rio de Janeiro no passado. Então essas cidades mundiais, elas entenderam que o sistema de bondes é importante, e eles acabaram, na verdade, até expandindo os serviços e construindo novas linhas. E é também curioso entender que, eu sei que no Brasil é um comentário muito comum e popular aí de que a indústria automobilística que
acabou favorecendo a construção de estradas e ruas e não privilegiando o transporte de trem. Mas isso também, quando a gente estuda a história de outros países, a gente verifica que em outros países também existiu esse problema, as indústrias automobilistas também pressionaram muito esses países para que os bondes fossem desativados. Só que lá eles optaram por dar continuidade aos serviços. E isso acabou mostrando atualmente que eles estavam corretos, foi uma decisão correta manter os bondes em atividade. E também é interessante, quando a gente olha a lista de cidades que possuem esse tipo de serviço e comparando aí um pouquinho as grandes regiões do mundo, os grandes continentes. Por exemplo, na África nós temos 13 cidades que utilizam sistemas de bondes. Na Ásia são 76 cidades, na Europa 307 cidades e na América do Norte, que compreende Estados Unidos, México e Canadá, são 58 cidades. Eu não coloquei aqui a América do Sul porque a quantidade é muito pequena, mas é só para vocês entenderem que esse tipo de serviço de transporte ferroviário urbano de trilhos, ele é muito popular no mundo inteiro e aqui no Brasil, infelizmente, esse transporte acaba sendo realizado aí através de transporte individual por carros ou transporte coletivo através de ônibus. Então a gente verifica que tem alguma coisa errada aí com relação às decisões que nós tomamos aqui no Brasil, porque ele está contrariando aquilo que existe de melhor em termos de transporte ferroviário urbano. Uma das conclusões sobre esse 25º episódio, que eu estou falando um pouquinho sobre veículos leves sobre trilhos, é que o Brasil, ao contrário de outros países, o Brasil escolheu o uso do transporte individual e de motores a combustão. Então essa foi uma decisão que acaba privilegiando o uso de carros e de ônibus, que a gente sabe que não são sistemas mais adequados, e principalmente com relação ao meio ambiente. Então nós estamos aí num momento importante que esse assunto precisa ser discutido, a gente precisa entender por que vários países do mundo estão investindo em transporte ferroviário urbano sobre trilhos, e o Brasil tem essa preferência aí de usar ruas, de usar veículos automotores para o transporte individual. Então é uma questão muito importante aí que a sociedade brasileira precisa discutir e questionar por que nós estamos indo numa direção contrária àquilo que é realizado no mundo. E também, né, eu gosto muito de trazer para vocês aqui alguns livros e algumas publicações, porque eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês tenham acesso a informações importantes sobre o setor ferroviário brasileiro a publicação que eu quero divulgar para vocês aqui, na verdade é um site que é um dos mais importantes com relação ao sistema ferroviário brasileiro, que é o site estaçõesferroviárias.com.br. Então é realmente aí um serviço que está há mais de 20 anos disponível, e o Ralph Minucci, que é a pessoa responsável pelas pesquisas desse site, também por estar alimentando esse conteúdo, né? Ele é muito competente, ele está aí sempre pesquisando no Brasil inteiro sobre as estações ferroviárias, sobre trechos ferroviários, e às vezes são infraestruturas que nem existem mais, a gente nem consegue fazer um registro ferroviário porque ele já foi apagado do mapa, mas ele está aí sempre pesquisando, e é um site que eu sugiro muito que vocês utilizem e pesquisem, porque tem um conteúdo muito rico e muito importante para aqueles que gostam da história das ferrovias brasileiras. E já chegando ao final, eu gosto muito de trazer uma atividade para vocês, e eu quero que vocês entrem no Google e pesquisem sobre os bondes que faziam parte aí de uma ampla rede de linhas ferroviárias das principais cidades brasileiras. Então entrem no Google, pesquisem aí sobre as linhas de bondes que existiam nas principais cidades brasileiras, façam uma relação de todas desses serviços de bondes aí, e eu acho que vai ser muito importante, que vocês vão ver que nós tínhamos aí talvez mais de 1.000 quilômetros desse tipo de serviço no Brasil, que foi praticamente todo apagado do mapa, como a gente costuma dizer, tá bom? Então, concluindo aí e finalizando esse 25º episódio, eu agradeço muito a participação de todos vocês, obrigado aí pelos comentários, né, pelos likes, principalmente em outras mídias como o TikTok, o Instagram, Facebook, né?
e também no YouTube, né? Eu tenho divulgado muitos conteúdos aí, eu tenho recebido muitos likes e muitos comentários. Então, muito obrigado aí e até o próximo episódio.